Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos, isso mesmo, eu ouvi daqui você terminando a frase aqui da introdução do canal. Eu espero que todo mundo que esteja me assistindo agora esteja bem e se não tiver tudo muito bem, que as coisas melhorem, tá? Muito obrigada por ter clicado aqui nesse vídeo. Se você já é um inscrito aqui raiz, estava aguardando por esse momento, ou se você chegou aqui de paraquedas, eu espero muito que você goste do vídeo e se inscreva aqui no canal no final. O caso de hoje, assim como o que eu trouxe terça-feira, eu conheci recentemente. E eu acho muito interessante trazer casos que eu consigo acompanhar toda ali a cronologia da investigação, todos os caminhos que eles percorreram, até caminhos assim que acabou passando desapercebido, que é o que acontece nesse caso aqui, e ele foi resolvido 10 anos depois. E isso é o mais legal, quando os casos são resolvidos, mesmo que passe aí algum tempo, né? A gente sempre torce para essa resolução e para esse fechamento. Então a gente vai conhecer a história de Norma Rodrigues. Norma Garcia Rodrigues nasceu em novembro de 1960, numa família com muitos irmãos. Eram 9 filhos no total. Ela teve uma infância muito boa, uma amizade e proximidade muito grande com os irmãos, e ela é descrita por ser uma pessoa tímida, reservada, de fala mansa, mas ela sempre foi muito amorosa e muito gentil. A Norma, ela sempre estava disposta a ajudar todo mundo que precisava dela, ela era aquela pessoa que gostava de dar o apoio a todo mundo que ela amava. Ela também ia muito bem na escola, foi muito bem na faculdade e foi na faculdade que ela conhece o seu futuro marido, o Tony Rodrigues. A Norma e o Tony, eles começaram naquela amizade, ali se vendo diariamente na faculdade, começaram a sair juntos e logo eles se apaixonam e começam a namorar. Quando a Norma tinha cerca ali de 22, 23 anos, foi quando ela foi pedida em casamento pelo Tony. E ele disse para ela que queria passar o resto da vida ao seu lado. Norma, é claro, aceitou, ela estava também muito feliz, ela era muito apaixonada pelo Tony, então eles se casam, compram uma casa e aí, durante o casamento, eles têm 2 filhos juntos, o mais velho, o Andrew, e o mais novinho, o Austin. Os filhos, para Norma, eram a prioridade da vida dela. E é claro que parece até, assim, uma coisa meio redundante falar isso, né? Nossos filhos são a prioridade da mãe. Mas a gente que assiste aqui o True Crime, a gente sabe que tem mãe que não tem amor nenhum pelos filhos, né? Então eu gosto sempre de ressaltar quando a gente tem esses casos, que esse amor de mãe é sempre citado, né? E esse é o caso da Norma. Eles eram o amor da vida dela. Ela fazia de tudo para dar sempre o melhor para os filhos e para a família em si. A família era algo muito importante para a Norma. Então ela fazia de tudo para manter a família sempre feliz e unida. Mas a gente sabe que não são todos os casamentos que sobrevivem aí e também às vezes só o amor não é o suficiente, né? E o caso aqui da Norma e do Tony foi mais ou menos isso. Com o passar dos anos, esse casamento foi se desgastando, eles começaram a brigar por algumas coisinhas e eles decidem pela separação. Nesse ponto aqui, eles já estavam juntos há uns 10 anos mais ou menos. E as discussões começaram a ficar mais frequentes e também isso fazia mal para os filhos, né? E era a melhor solução. Eles se separam em 1991. A Norma sai da casa ali onde eles estavam morando com os 2 filhos. Ela ficou com a custódia dos meninos. Ela vai morar numa cidade ali da Califórnia chamada Port Hueneme. E assim, apesar deles concordarem aí com essa separação, foi uma separação um pouco conturbada. Eles discutiam aí por causa de dinheiro e também por causa da custódia dos meninos. Foi algo decidido em comum, mas eles tinham ainda algumas divergências. Então agora ela estava aí nessa nova vida, né, uma outra casa com os meninos. Ela começa a trabalhar numa loja de departamento chamada Kmart e ela estava indo muito bem nesse trabalho. Ela era muito boa na organização das finanças, né, do dinheiro. Então ela continuava ali conseguindo dar o melhor para os filhos, né? Não muitos luxos, mas o suficiente ali para eles terem uma vida boa.
Os filhos ainda viam o pai regularmente, eles tinham assim um cronograma quase que diário, né? Então não era uma coisa muito espaçada, a convivência com o pai também continuava e estava indo tudo muito bem. Mas tudo vai mudar no ano de 1993. A Norma, que nesse ano estava com 32 anos, e os seus dois filhos, né, o Andrew e o Austin, estavam com 11 e 4 anos, respectivamente. A gente chega aqui na manhã de 1º de junho de 1993. O ex-marido da Norma, né, o Tony, ele estava na frente da casa dela porque ele iria pegar os meninos para levar até a escola. Aparentemente, eles tinham esse combinado, né? O pai pegava as crianças de manhã para levar para a escola quase todos os dias e depois a Norma buscava na escola e trazia para casa. Então o Tony chega em casa, ele estava com o irmão dele, chamado Hector Rodrigues. Ele começa a bater na porta, a Norma não responde. Ele começa a gritar o nome da Norma, ela também não dá nenhum sinal. E aquilo parecia muito estranho, porque como eu já mencionei aqui para vocês, a Norma era essa mãe super dedicada, super organizada, então essa situação estava bem fora do comum. A preocupação do Tony começou a crescer nesse momento, então ele pega um cartão que ele tinha assim de banco e começa a forçar a fechadura. Ele força até que ele consegue entrar na casa. Quando eles entram na casa, tanto o Tony quanto o Hector, eles avistam a Norma deitada no chão da sala. Ela não estava se movendo, né? Porque ele continuava chamando o nome dela, ela não dava nenhum sinal. E o mais assustador é que ela estava com o rosto completamente coberto por uma fita adesiva. Era aquela fita adesiva que a gente chama de silver tape, né? Aquela fita bem grossa. E não era assim só uma faixa, assim, só algo cobrindo ou os olhos ou a boca, não. Era a cabeça inteira da Norma. Várias voltas ali de fita adesiva. Então, o Tony, ele consegue ali na casa uma tesoura e ele vai imediatamente e tenta cortar essas fitas, ele acaba conseguindo, porque ele tinha alguma esperança que, de repente, quando ele tirasse essas fitas, ela desse algum sinal, ela voltasse a respirar. Mas não é isso que acontece. Quando ele tira a fita do rosto da Norma, ele percebe que ela já estava sem vida. O mais triste de tudo isso é que o Andrew, ele ouve o pai chamando pelo nome da Norma, né? Ele escuta as batidas na porta e ele até achou um pouco estranho isso, assim, essa movimentação de manhã e por que a mãe não tinha ido acordar ele. Então, nesse mesmo momento que o pai tá entrando na casa, tentando arrombar a porta, cortando a fita, o Andrew, ele tá acordando e ele acaba saindo do quarto. E ele chega na sala bem nesse momento que o pai tá tirando a fita do rosto da Norma. E ele vê a mãe dele ali, sem vida, na sala. O Andrew tinha aqui 11 anos, né? Como eu disse para vocês. E essa imagem jamais saiu da cabeça dele. O Tony e o Hector, eles ligam para o 911. No mesmo momento ali, o Tony também ele vai checar se tá tudo bem com os meninos, né? Se eles não estão feridos, nem nada do tipo. Ele leva o Andrew, que estava ali na sala, que viu toda aquela cena, para um dos quartos, junto com o outro irmãozinho. Ele vê que os meninos estão bem, não aconteceu nada com eles. E deixa eles nesse quarto, né? Fecha a porta, até que a polícia, né, chegasse, e também para eles não ficarem mais traumatizados com tudo aquilo que estava acontecendo. Quando a polícia chega e começa a analisar ali a cena do crime, era uma cena relativamente limpa, não tinha muita coisa, não tinha sinais de luta, de briga, né, nada quebrado. Ao redor ali não existia nenhum tipo de vestígios de alguém, né, de alguém que passou por ali. Não tinha uma entrada forçada na porta, não tinha ao redor da Norma, então a polícia de cara ali já meio que suspeitou que talvez a Norma conhecia a pessoa que fez isso com ela provavelmente abriu a porta para essa pessoa e que ela foi pega de surpresa. Outra coisa que a polícia descartou já de início também foi roubo, porque existiam vários objetos ali de valor à vista, bem fácil, assim, que a pessoa poderia ter levado, mas nada estava faltando na casa. Inclusive, até a carteira da Norma estava em cima de uma das mesas ali, bem visível, e tinha dinheiro dentro. A única coisa que a polícia encontrou ali próximo ao corpo da Norma foi a chave da casa da Norma. O molho ali de chaves da casa estava bem próximo ali ao corpo da Norma. Então, toda a casa estava em ordem, né? Não tinha nada fora do lugar. Por que aquelas chaves estavam exatamente ali no chão, né? Parecia algo muito aleatório nesse momento. Ela estava completamente vestida.
mas os botões da calça dela estavam abertos. Então, de início, a polícia teorizou que ela poderia ter sofrido algum tipo de mas depois, na autópsia, eles descobriram que isso não tinha acontecido. Então, pode ter sido que a pessoa que fez isso com a Norma tentou, algo interrompeu isso, ou pode ter sido ali em alguma luta que a Norma tentou ter com o seu agressor, que acabou abrindo os botões da calça. O que foi determinado também nessa autópsia é que a causa da morte dela foi e que a fita adesiva foi colocada depois que ela já estava sem vida, porque não tinha nenhuma marca, nenhum vestígio que ela tentou de alguma forma retirar essas fitas do rosto dela. Todos esses detalhes aí levavam a polícia a acreditar que quem fez isso com a Norma era alguém conhecido dela. Esse fato da pessoa tentar esconder o rosto, né, de alguma forma, sempre leva para esse tipo de pensamento. Porque parece que o agressor ele não quer encarar o rosto da pessoa porque é justamente conhecido, né? É um rosto familiar para ele. Essa fita enrolada na cabeça da Norma, a gente tinha um comprimento de 6 metros, mais ou menos. A pessoa que fez isso com ela enrolou essa fita 14 vezes, o que também fazia a polícia acreditar que era algo com muita raiva, com muito ódio. A pessoa começou a enrolar ali, enrolar, e a raiva motivou ela de enrolar essa fita tantas vezes, porque se a Norma já estava inconsciente ou já estava sem vida, não era necessário toda essa quantidade de fitas. Eles levam essa fita adesiva e também amostras ali do que tinha embaixo das unhas da Norma para ver se algum DNA poderia ser extraído. Eles conseguem um DNA, embaixo das unhas da Norma tinha ali vestígios de pele, né? Provavelmente ela arranhou esse agressor. Mas na época, aqui em 93, a tecnologia não estava tão avançada. Então eles não conseguiram fazer nada praticamente com esse DNA que eles conseguiram dessas amostras. Eles não conseguiram nada de útil, eles não conseguiram nenhuma identificação. Infelizmente, né? A tecnologia ainda não estava tão avançada. Mas é claro que eles armazenam tudo isso, né? Eles tinham essa esperança que a tecnologia evoluísse, então tudo aquilo ainda fica lá arquivado. Eles inclusive retiram as unhas da Norma para arquivar e deixar lá para que futuramente pudesse ser analisado novamente. Eles pegam amostras de cabelo também. Bom, então, uma investigação, claro, começou, né? E eles começaram ali tentando entender quais foram os últimos passos da Norma, né? O que ela fez ali nos últimos dias de vida dela. Só para a gente não se perder nas datas, porque é bem importante agora a dinâmica que eu vou descrever aqui para vocês. O corpo da Norma foi encontrado dia 1º de junho. Era uma terça-feira, bem de manhã. A polícia acaba descobrindo já de cara que a Norma deu um churrasco no domingo, no dia 30 de maio. E eles descobrem que durante esse domingo, do dia 30, ela ficou o dia inteiro com o filho dela mais novo, com o Austin. E ela falou com vários amigos pelo telefone nesse domingo. O churrasco foi à noite. O Andrew não estava na casa porque ele tinha ido passar o final de semana com o pai. Ele fazia isso quase que todos os finais de semana e nesse não era diferente. O Andrew, ele volta para casa na segunda-feira à noite, tá? Então passou domingo dia 30, né? Teve o churrasco, passou segunda-feira o dia inteiro. Ele volta para casa na segunda à noite e o corpo dela é encontrado na terça de manhã. Quando ele volta para casa ali na segunda noite, o pai deixa ele ali na frente da casa. Pelo que eu entendi, ele apenas realmente deixou o Andrew assim de carro, foi embora com o carro. E o Andrew, ele quando foi entrar na casa, ele percebe que a porta estava trancada. Como já era um pouco tarde, já era noite, ele não quis acordar a mãe, ele não quis fazer nenhum barulho, ele achou que já estava todo mundo dormindo. Então ele vai para a parte de trás da casa e ele entra pela janela do quarto dele. Quando ele entra na janela do quarto, ele percebe que o irmãozinho dele, o Austin, estava acordado, estava ali na cama acordado. O Austin, o irmão mais novinho, ele fala pro irmão mais velho algo que nesse momento aqui pareceu meio sem sentido. Ele diz algo como: tem alguma coisa no rosto da mamãe, ela tá dormindo na sala.
O irmão mais velho, ele não achou aquele estranho, porque a Norma, ela tinha o costume de dormir, de adormecer, né, ali no sofá da sala. E de repente ele pensou assim que ela tinha feito alguma coisa no rosto, um creme de beleza, alguma coisa assim. Em algumas fontes também cita que o irmãozinho mais novo disse algo sobre um adesivo ou band-aid. Não sei exatamente, assim, mas ele cita que existe algo estranho no rosto da mamãe. Ele também fala pro irmão mais velho que ele estava com muita fome. O irmão mais velho, ele diz assim: "Olha, tá muito tarde, vamos dormir e amanhã a gente resolve isso". E é isso que acontece, os dois vão para a cama e acabam dormindo. No dia seguinte, então, como eu falei, era terça-feira de manhã e foi quando o corpo da Norma foi descoberto. Então, entendendo essa cronologia e também eles conseguiram verificar isso na autópsia, a Norma, ela já estava sem vida ali quando ela foi encontrada no dia 1º de junho, há várias horas. Eles conseguiram determinar que provavelmente ela perdeu a vida ali da madrugada de domingo para segunda ou segunda bem de manhãzinha. E o que isso queria dizer? Queria dizer que ela ficou ali na sala sem vida durante a segunda-feira inteira e o filhinho mais novo ficou ali na casa com ela. A polícia começou a entender o porquê que esse irmãozinho mais novo falou aquilo pro irmão mais velho, né, dizendo que tinha algo no rosto da mamãe e que ela estava dormindo na sala. E por que ele estava com fome? Porque ele não tinha comido a segunda-feira ali o dia inteiro. Provavelmente a última refeição dele deve ter sido ali no churrasco que estava acontecendo no domingo à noite. Como o Austin era muito novinho, ele tinha 4 anos, ele não conseguiu talvez entender o que estava acontecendo com a mãe, né? Ele não teve como fazer muita coisa, ele ficou sozinho naquela casa com a mãe sem vida. Gente, eu não consigo imaginar o trauma que esse menino deve ter passado depois de entender tudo o que aconteceu. Ele não conseguiu pedir ajuda para ninguém também, ele não conseguiu se alimentar sozinho, nem nada do tipo. Ele só consegue ali contato com alguém realmente quando o irmãozinho volta, né, na segunda-feira à noite. E depois, no dia seguinte, na terça-feira de manhã, quando o pai, o Tony Rodrigues, chega na casa. O que era muito importante aqui para a polícia, mas também muito complicado, é que o Austin provavelmente viu a pessoa que fez isso com a Norma. Ele deve ter presenciado esse momento, né? Então, como extrair isso de uma criança de 4 anos? Então, a polícia tenta conversar com o Austin. Foi uma conversa, assim, bem cuidadosa, uma conversa, assim, que já não foi muito direta, né? Porque, de início, o Austin, ele não falava nada. Parecia que ele estava traumatizado, e claro, ele estava traumatizado, né? Então, ele não falava muitas coisas com sentido, ele falava uma coisa e depois ele mudava. Então, a polícia entendeu que seria algo lento, né? Eles teriam que ganhar a confiança do Austin e entender que eles estavam ali para ajudar a resolver o que aconteceu com a mãe dele. Então foi algo assim bem lento, né? Algo com bastante cuidado. E por enquanto aqui de início ele não fala nada relevante para a investigação. Então, no mesmo momento que eles estão ainda tentando ganhar uma confiança do Austin, qualquer coisa relevante que ele possa falar, eles começam a analisar todos os relacionamentos da vida da Norma, né? Relacionamentos amorosos, amizade, colegas de trabalho, tudo. E é aqui que muitos suspeitos começam a surgir. E é claro que o primeiro suspeito era o ex-marido da Norma, o Tony Rodrigues. E também o irmão dele, o Hector, né? Lembrando que os dois ali chegaram juntos na casa e descobriram o corpo da Norma. A polícia teria que descobrir se eles só encontraram o corpo dela ou se eles fizeram essa cena ali para parecer inocentes. A polícia leva esses dois homens para interrogatório e principalmente o Tony, eles começam a perguntar como que estava o relacionamento da Norma, né? Como que era esse relacionamento depois da separação. E o Tony, ele diz que era um relacionamento amigável, era um relacionamento tranquilo, eles entravam em acordo ali sobre os filhos e que estava indo tudo bem, que eles não tinham problemas sérios. Ele disse que eles já estavam separados há algum tempo, mas o divórcio ainda não havia sido oficializado, é por isso que a Norma ainda tinha o sobrenome dele, né, o Rodrigues, mas que eles tinham aí, no geral, uma amizade boa, principalmente por causa dos filhos.
Mas a família da Norma disse algo diferente, disse que não estava tão tranquilo assim, que na verdade eles estavam discutindo bastante ali em questão das visitas com os filhos, porque o Tony, ele aparecia aleatoriamente na casa da Norma ali, querendo pegar os meninos, sem avisar ela, sem planejar alguma coisa com ela, e isso estava deixando ela um pouco irritada, porque às vezes ela tinha alguma programação e o ex-marido aparecia lá para pegar as crianças. Então a polícia cogitou que poderia ter tido algum tipo de discussão entre eles, justamente por causa disso. Às vezes o Tony apareceu lá querendo pegar as crianças, eles discutiram e o Tony acabou levando isso para outro nível. E isso explicaria, por exemplo, de não ter entrada forçada na casa, né? Porque o Tony era uma pessoa conhecida, a Norma abriria a porta para o Tony. Mas a polícia começa a checar o álibi do Tony, né? Ele começa a dizer o que ele estava fazendo nesse final de semana. E ele disse que no dia 31 inteiro, ou seja, na segunda-feira, ele ficou o tempo inteiro com o irmão dele, com o Hector, e com o filho, o Andrew, que eles ficaram o dia inteiro juntos, eles vão também num jogo de beisebol, e isso tudo pôde ser comprovado. Ele realmente estava falando a verdade. O filho mais velho, né, o Andrew, ele também confirma essa história, que ele ficou o dia inteiro com o pai. Ele também repete toda aquela história que eu já contei aqui, né, que o pai deixa ele na frente de casa, ele entra pela parte de trás, pela janela do quarto dele e encontra o irmãozinho acordado. Uma coisa que eu vi em alguns comentários sobre esse caso, né, em alguns vídeos que eu assisti, as pessoas dizendo assim, como que o pai deixa o filho na frente da casa e nem checa, né, se o menino entrou na casa ou não. Eu também achei isso muito estranho, mas aparentemente realmente foi isso que aconteceu. O pai largou o filho lá na frente da casa e foi embora, e acho que pelo menino já ter, assim, 11 anos, digamos, não é tão pequenininho assim, e por ser uma rotina que eles já estavam acostumados de fazer, às vezes acaba sendo um pouco descuidado, né? Não que mudaria algo na história, né? Porque se, por exemplo, ele visse que o filho não estava conseguindo entrar pela porta da frente, o que ia acontecer é que a Norma ia ser descoberta ali, né? Em vez de ser descoberta na manhã seguinte. Mas, enfim, é algo que eu vi em alguns comentários. O Hector, né, o irmão do Tony, ele estava junto também nesses momentos desse final de semana, desse dia 31, na verdade, de maio, né? E familiares ali também conseguiram corroborar com o álibi, tanto do Hector quanto do Tony, né? E a polícia, conversando ali com o Tony, conversando com outras pessoas relacionadas à família, eles conseguiram perceber que, apesar das discussões que ele tinha com a Norma, assim, de guarda e tal, o Tony era um pai muito amoroso, assim, e que parecia que ele não faria isso com a mãe dos filhos dele, e também jamais faria isso com os filhos dentro da casa, os filhos vendo tudo aquilo. Parecia uma ideia um pouco absurda, à medida que eles foram conhecendo melhor o Tony. Então, nesse momento aqui, esses dois homens foram descartados como suspeitos. Mas antes disso, eu esqueci de mencionar aqui, o Hector e o Tony foram submetidos ao teste do polígrafo e os dois passaram. Mesma coisa que eu mencionei aqui no caso de terça-feira, né? Aqui nos anos 90, o teste de polígrafo também era considerado algo muito definitivo. Mas eu quero sempre frisar que não é algo que vale no julgamento, não é algo que você pode se basear só no polígrafo. Mas aqui nos anos 90 eles passaram e foi mais aí um motivo para a polícia acreditar que eles não tinham nada a ver. Então agora a polícia tinha que ir para outro caminho, né? E eles descobrem que a Norma tinha um ex-namorado. Então aí algo bem promissor, né? Era outro relacionamento amoroso na vida da Norma. Esse ex-namorado se chamava Daniel Garcia. E eles descobrem, conversando com uma amiga da Norma, inclusive assim, era a melhor amiga da Norma e também colega de trabalho, o nome dela era Beatrice. Eles descobrem que esse relacionamento da Norma com o Daniel foi um tanto quanto conturbado. Era um relacionamento aí de indas e vindas, a Norma gostava muito desse Daniel, mas aparentemente ele tinha um comportamento um pouco violento, às vezes com ela, daí eles terminavam, voltavam, terminavam e voltavam, e o relacionamento acabou terminando de vez quando o Daniel disse pra Norma que ele queria voltar com uma ex-namorada. Na verdade, ele já estava voltando com essa ex-namorada, o que foi algo bem triste pra Norma. A Norma ficou bem abalada com o final desse relacionamento. O Daniel Garcia conheceu a Norma porque ele era treinador do filho mais velho da Norma, do Andrew. Ele treinava beisebol com o Andrew.
E isso também foi algo bem importante pra Norma, por isso que ela queria tanto esse relacionamento, porque ele tinha um bom relacionamento com o filho dela, né, que era algo extremamente importante pra Norma, né, que ela tivesse um homem na vida dela que se desse bem com os filhos. Então foi um relacionamento que quando acabou, foi algo bem difícil para a Norma superar. Na verdade, a Beatriz, essa amiga, ela disse que a Norma não tinha ainda superado, né? Ela falava muito desse relacionamento. Inclusive, no dia do churrasco, assim, durante o dia, a Norma e a Beatriz se falaram várias vezes por telefone e vários assuntos aí conversados durante o dia eram ainda sobre esse relacionamento que tinha acabado. Então, era algo ainda muito recente para a Norma. E uma coisa que a polícia descobre é que depois aí desse término, né, que ele disse que ele ia voltar para ex-namorada, a Norma chegou a ligar para o Daniel várias vezes, assim, foi algo bem insistente. E não só ligações para o Daniel, eles conseguiram rastrear também ligações que a Norma teve com essa namorada agora do Daniel, né, que a Norma tinha sido trocada, digamos assim. Então, para a polícia foi bem promissor isso, porque eles viam aí, tanto no Daniel quanto nessa namorada agora do Daniel, potenciais suspeitos, né? De repente, essa namorada agora atual do Daniel não gostava que a Norma ficasse lá ligando atrás, achava que ela estava perturbando e fez alguma coisa para que isso parasse, ou o próprio Daniel fez alguma coisa com a Norma porque ele não queria mais ela interferindo no relacionamento dele com essa namorada. Eram alguns caminhos aí para a polícia seguir. E ao conversar com o Andrew, o filho mais velho da Norma, a polícia ficou ainda mais alarmada e, assim, achando que estava aí no caminho certo. Porque o Andrew, ele foi questionado quem tinha ido ali na casa da Norma nos últimos dias, se tinha entrado alguém desconhecido, algo do tipo. E ele disse para a polícia que recentemente ali, alguns dias antes da Norma perder a vida, quem tinha ido na casa era o Daniel Garcia, né? Que era o treinador de beisebol do Andrew. Ele conta para a polícia que o Daniel estava ajudando ele a montar uma cesta de basquete. E o mais interessante para a polícia foi que o Andrew disse que o Daniel estava ajudando a montar essa cesta de basquete e ele usou uma fita adesiva bem específica para segurar essa cesta de basquete no chão. Então, para a polícia, tava assim muitas bandeiras vermelhas, né? Um ex-namorado que ainda estava tendo um tipo de relacionamento aí com a Norma, foi na casa dela nos dias anteriores, a mãe dela estava usando uma fita adesiva, era muita coisa em comum, muita coincidência. Então, é claro, a polícia chama o Daniel para interrogatório. E quando ele está conversando com a polícia, ele basicamente fala tudo o que a polícia já sabia. Ele não nega que o relacionamento dos dois foi bem conturbado, que teve bastante discussões. Ele também não nega que acabou terminando com a Norma para voltar com a ex-namorada. Ele fala sobre essa cesta de basquete, que ele estava ajudando, né, o Andrew a montar ali na casa. E ele fala também que algumas vezes ele chegou aí até a casa da Norma para conversar com ela. Que apesar deles terem aí tido esse relacionamento conturbado, ele chegou a passar ali algumas vezes na casa dela para saber se estava tudo bem com ela. Não era assim um relacionamento, digamos, de ódio entre os dois. Eles não pararam de se falar completamente. Então a polícia começa a perguntar para o Daniel o que ele estava fazendo no dia que a Norma perdeu a vida. E ele disse que naquele dia era um dia meio frio e ele quase não saiu de casa, ele ficou dentro de casa e ele morava com alguns familiares. Os familiares puderam comprovar esse álibi, mas por desencargo de consciência, digamos assim, a polícia também submeteu o Daniel ao teste de polígrafo e ele passou sem problema nenhum. Na verdade, foi um teste assim que não gerou dúvidas, assim, que ele estava falando a verdade. Agora, a polícia começou a investigar os amigos da Norma e os colegas de trabalho dela também. Na verdade, eles estavam analisando os relacionamentos amorosos, claro, mas também agora eles queriam focar nas pessoas que estavam nesse churrasco, né, que ela deu ali no domingo à noite e que tinham muitos colegas de trabalho dela, né? Então eles vão agora para esse grupo. Então a Beatriz, a amiga da Norma, ela começa a contar um pouco mais sobre esse churrasco, né, que aconteceu no domingo à noite. A Norma, ela gostava muito de fazer essas reuniões na casa dela, de proporcionar churrascos e festas e reunir as pessoas que ela conhecia, amigos, enfim. E eles perguntam pra Beatriz se teve alguma coisa estranha nesse churrasco, que ela conseguisse pensar agora que não foi algo muito normal. A Beatriz, ela disse que a única coisa estranha que aconteceu nesse churrasco foi que em algum momento a Norma estava preocupada porque ela tinha perdido as chaves de casa.
Ela até fala para as pessoas ali no churrasco, as pessoas começam a ajudar a procurar também e ninguém encontrou essa chave ali naquele dia do churrasco. Essa chave só apareceu ao lado do corpo da Norma. Então, para a polícia, ocorreu que alguém desse churrasco pegou essas chaves e depois voltou até a casa da Norma para fazer aquilo com ela. Mas quem das pessoas que estavam ali naquele churrasco teria motivos para fazer algo contra a Norma? Então a polícia começa ali também a ampliar esse olhar para todo mundo que estava ali e a polícia acaba descobrindo, gente, um segredo da amiga da Norma, da Beatrice. O que estava acontecendo? A Beatrice, ela estava tendo um caso, ela tinha um amante. E a Norma, ela estava permitindo que a Beatrice fosse para a casa dela com esse amante para ficar lá com ele, para que o marido da Beatrice não descobrisse. Então, a polícia pensou assim, poderia ter sido esse marido traído da Beatrice, que de repente ficou com raiva que a Norma estava cobertando todo esse caso e foi até a casa dela para tirar algum tipo de satisfação e acabou acontecendo tudo aquilo? Também era um caminho a ser seguido. E esse marido traído, ele foi levado até a delegacia. E, gente, quando a polícia começa a questionar ele sobre tudo isso, sobre o caso, sobre a Norma, esse marido, ele não tinha a mínima ideia de que estava sendo traído. Ele soube ali pela polícia. Eu não consigo imaginar como esse homem se sentiu nesse momento, né? De primeiro, estar sendo interrogado ali por causa de um assassinato, né? E segundo, acabar descobrindo que a mulher dele estava tendo um caso. E eu fico imaginando também pra Beatrice, né? Que de repente ela achou que esse caso nunca seria descoberto, ou pelo menos que jamais seria descoberto dessa maneira, né? Com o marido na delegacia. Mas enfim, esse marido, já de cara ali, a polícia viu que ele estava completamente atordoado quando ele soube dessa notícia, que parecia que ele não tinha nenhum conhecimento realmente desse caso. A polícia acreditava que já não era mais um caminho a ser seguido, porque ele não teria motivos para tirar a vida da Norma, sendo que ele nem sabia que esse caso estava acontecendo. Mas ele também foi questionado aí do que estava fazendo no dia em si. Ele fala que ele passou o dia trabalhando e tudo que ele disse que fez também na noite pôde ser comprovado e ele foi descartado. Bom, alguns suspeitos agora já passaram, né, e foram descartados. No meio de tudo isso, a polícia ainda tenta conversar com o Austin, o filhinho mais novo. E agora parece que ele tá falando um pouco mais. Ele começa a ter um pouco mais de confiança na polícia. E ele começa a dar mais detalhes do que ele viu dentro da casa naquele dia horrível. Ele fala que um homem entrou na casa e esse homem discutiu com a mãe dele. E depois ele viu esse homem colocando a fita no rosto da mãe. Ele descreve esse homem como tendo um cabelo amarelo, entre aspas, né? A criança descrevendo uma pessoa de cabelo claro, né? E a polícia pergunta se ele conhecia esse homem, se ele já tinha visto e qual era o nome dele. E o Austin fala que o nome desse homem era Warren. Quando a polícia começa a pesquisar de todas as pessoas que a Norma se relacionava ali, né, colegas de trabalho, enfim, eles chegam no nome de Warren Mackey. O Warren Mackey, ele morava até próximo ali da casa da Norma e ele trabalhava com a Norma no Kmart. Na época aqui dos fatos, ele estava com 29 anos e em algumas fontes divergem um pouco porque parece que ele trabalhou com a Norma durante uns 2 anos no Kmart, mas ele já não estava mais trabalhando lá. Em outras fontes diz que ele ainda trabalhava. Mas enfim, ele tinha uma amizade com a Norma. Os amigos ali que conheciam a Norma falaram que não era só uma amizade, pelo menos do lado do Warren, porque o Warren, ele queria algo a mais com a Norma. Ele era, assim, apaixonado pela Norma, ele queria ter um relacionamento com ela, mas a Norma sempre deixou muito claro para ele que ele era só um amigo. É dito que ele convidava a Norma para vários encontros, jantares e tudo mais, e a Norma sempre dava um jeito de recusar. Ela era muito cuidadosa com ele, ela não queria ser grossa de maneira nenhuma, e ela continuava essa amizade, até porque eles eram colegas de trabalho, então eles se viam regularmente, né? E ela tentava fazer isso de uma maneira educada. Então a polícia chama o Warren Mackey para ser interrogado. Era uma linha de investigação bem interessante. Ele poderia estar tão chateado aí a um nível
que ele quisesse tirar a vida da Norma, ou naquele dia que ele chegou na casa, ele tentou algo mais violento contra ela e acabou do jeito que acabou. Era isso que a polícia queria descobrir. Quando ele chega na delegacia, ele estava bem calmo, ele cooperou totalmente com os policiais, tudo que eles perguntavam ele respondia. A única coisa ali que ele não concordou com o que os policiais estavam falando era sobre esse interesse romântico que ele teria na Norma. Ele disse que ele não tinha esse interesse, que na verdade ela era uma grande amiga dele, que ele gostava de estar com ela, mas que não tinha nada assim dele querer algo a mais. A polícia não acreditou muito nisso, né? Tendo em vista que vários amigos ali que conviviam com a Norma relataram o contrário, relataram que ela chegava até a reclamar da insistência dele. Então, não fazia sentido para a polícia, né? Por que a Norma mentiria isso para quase todos os colegas de trabalho dela? Por que ela sairia inventando essa história de que ela estava sendo perseguida e estava chateada com o Warren? Não fazia sentido. Era bem mais plausível que ele estivesse mentindo. A polícia também pergunta para o Warren o que ele fez, né, naquele dia ali. Ele estava no churrasco, né, naquele dia, então ele começa a descrever o que ele fez. Ele disse que foi até esse churrasco no domingo à noite, e ele fala que ele foi uma das últimas pessoas a sair da casa, que inclusive ele ajudou a Norma ali a arrumar um pouco a casa antes de ir embora. E que quando ele saiu, ela estava bem. Aí a polícia perguntou assim, tá, mas o que você fez depois do churrasco, né? Que era o horário que eles acreditavam que tudo tinha acontecido, assim, ou na madrugada, né, do domingo para segunda, ou de segunda bem de manhãzinha, assim. E ele disse que depois do churrasco ele foi para uma boate com um amigo dele e a namorada desse amigo. Eles ficaram nessa boate, beberam bastante e depois ele foi para casa mais ou menos 1h30, 2h da manhã. Esse amigo dele e a namorada desse amigo puderam confirmar esse álibi, eles realmente foram até essa boate. A polícia ainda estava um pouco desconfiada, porque mesmo ele indo nessa boate, voltando para casa ali cerca de 2h da manhã, ele poderia ter saído da casa dele, ido para casa da Norma, ter tirado a vida dela. Eles ainda acreditavam que tinha esse espaço de tempo, ainda era coerente com o horário que eles acreditavam que a Norma tinha perdido a vida. Mas o que eles fazem? Eles fazem o Warren passar pelo teste de polígrafo. Esse caso aqui, gente, é cheio de testes de polígrafo e cheio de suspeitos. Ele também dá amostras de DNA, ele deu amostras de cabelo e impressões digitais também. Ele passa pelo teste de polígrafo sem problema nenhum. E como ele colaborou doando DNA e tudo mais, né, a polícia acreditava que realmente ele não tinha nada a ver com isso. Mas a pergunta que continuava aqui era por que o Austin, né, que é o filhinho mais novo, falou do nome dele. Será que ele se confundiu? Será que ele não estava entendendo exatamente o que aconteceu? Justamente porque existiam muitas pessoas no churrasco à noite na casa. Enfim, eles vão falar novamente com o Austin. E quando eles vão falar com ele novamente, ele dá uma outra descrição. Primeiro, ele disse que era um homem de cabelo amarelo e... eu acho que eu não falei, mas ele falou que era branco. Mas agora ele estava falando diferente. Ele disse o seguinte, abre aspas, era um homem negro na porta, fecha aspas. E os outros detalhes eram os mesmos, que esse homem discutiu com a mãe dele, depois enrolou a fita. Só que agora ele estava mudando algumas características e ele falou também outro nome. Ele fala o nome de Corey. E a polícia vai atrás aí para saber quem é esse tal de Corey agora. Eles chegam no nome de Corey Davis e descobrem que também era um colega de trabalho ali da Norma, naquela loja de departamento, o Kmart. E era mais um colega que estava presente no churrasco no domingo à noite. A polícia entra em contato com ele, chama ele para interrogatório ali na delegacia e eles percebem que ele estava muito nervoso. Ele não olhava para o rosto dos detetives, ele não respondia direito às perguntas, ele estava bem ansioso. Só que a polícia descobre que esse nervosismo do Corey talvez não tivesse nada a ver com o caso da Norma. Eles descobrem que o Corey e um colega dele tinham sido suspeitos de um caso de estupro. Esse caso não tinha sido resolvido, então ficou uma coisa meio que no ar, assim. E era por isso que ele estava tão nervoso de estar ali na delegacia. Corey começou a falar sobre o relacionamento dele com a Norma. Ele disse que eles tinham esse relacionamento de colegas de trabalho, mas não era um relacionamento muito íntimo, de amizade. Ele estava lá no churrasco porque tinham várias pessoas do trabalho, mas realmente eles não tinham essa relação muito próxima. Ele conta que no dia em si, ali que seria na segunda-feira, ele ficou na casa dele com os pais.
A polícia consegue confirmar isso, apesar que ele meio que mentiu o endereço dele. Ele falou que morava num lugar e depois a polícia viu que ele morava em outro lugar, mas parecia aí algo mais relacionado a esse nervosismo que ele estava ali, porque ele foi relacionado a um outro caso não resolvido. Não sei, gente, o que aconteceu com esse caso não resolvido, tá? Não consegui encontrar nada sobre isso. Mas a polícia não tinha mais qualquer evidência contra esse Corey, ele também é liberado. Deixa eu só olhar aqui no meu roteiro. Sim, ele também foi submetido ao teste de polígrafo e também passou. Foi liberado. Então agora eles não sabiam mais o que fazer, né? Por que o Austin citou um nome, agora ele citou outro? E eu vi, gente, uma vez, eu não vou lembrar exatamente em qual caso que eu vi isso, mas eu já vi alguns especialistas falarem sobre isso. Se você conhece mais sobre o assunto, comenta aqui embaixo pra mim, porque eu acho bem interessante. É muito complexo você interrogar uma criança tão novinha, né? Porque a criança, ela meio que quer agradar o adulto. E o que parecia que estava acontecendo aqui, né? O Austin, ele primeiro falou lá do Warren, das características dele, o que tinha acontecido, e daí ele viu que a polícia não ficou feliz com aquilo, porque na verdade eles não conseguiram resolver o caso. Então eles vão lá e perguntam novamente pro Austin, e ele dá uma descrição completamente diferente do que ele tinha falado da primeira vez, que parece realmente que é pra isso, assim, então o que eu falei primeiro estava errado, então agora eu vou falar outra coisa pra ver se agora tá certo, sabe? Então ele começa a dar outras respostas completamente diferentes, né, pra ver se ele consegue realmente acertar, entre aspas, aqui a resposta pra polícia. Então ele falava que o homem era branco, depois ele falou que era negro, daí ele falava que era Warren, mas agora é o Corey. Então a cabeça da criança funciona de uma forma diferente. Fora todas as pessoas que ele teve contato naquele dia no churrasco, né? Quantas pessoas, colegas da mãe que ele foi apresentado, quantos nomes ele ouviu, quantas pessoas ele viu entrando na casa. É muita coisa ali para a criança absorver e ela não sabe exatamente o que a polícia quer que ela conte, né? Então a polícia ficava nessa, assim, que era muito complicado se basear naquilo que o Austin estava falando, uma criança de 4 anos. Bom, os dias foram se passando, os meses foram se passando e nada do caso da Norma ser resolvido. E nesse meio tempo, aí nos próximos 2 ou 3 meses, mais 2 casos aconteceram ali na mesma cidade. E quando esses casos aconteceram, eles acreditavam que poderiam ter alguma relação com o caso da Norma. As outras 2 vítimas também eram mulheres. A primeira se chamava Beatrice, não é amiga, tá, da Norma, é outra Beatrice. E a segunda se chamava Cíntia. A polícia acreditou que pudesse ter alguma coisa a ver, mas analisando os casos aí separadamente, eles viram que não tinha muito a ver um com o outro, tá? Eles tinham dinâmicas bem diferentes. O caso da Beatrice era um caso de violência sexual e ferimentos à faca. O caso da Cíntia era também de abuso sexual e depois teve um estrangulamento. Depois disso ainda teve um incêndio na casa, né? A pessoa colocou fogo na casa para eliminar qualquer evidência. Nenhuma dessas 2 vítimas foi encontrada com fita adesiva no rosto. A diferença de idade entre essas mulheres eram bem distantes, assim, elas não tinham nada em comum, essas 3 vítimas, né, a Norma e essas 2. Então a polícia não acreditava que eles tinham um SK na cidade, tá? Então esse pensamento inicial foi por terra. Mas ao mesmo tempo que eles pensaram assim, bom, então não é um SK, que bom, não temos um SK na cidade. Eles pensavam assim, bom, agora a gente tem 3 na cidade, são 3 pessoas que a gente tem que pegar. Então virou assim uma coisa meio que um pânico realmente ali na cidade, né? Uma coisa que não acontecia e daí em 3 meses acontece quase que um seguido do outro. Os anos foram se passando aí, gente, e nenhum dos 3 casos foi resolvido. A família da Norma, né, os filhos da Norma cresceram assim com muita frustração do que aconteceu com ela, uma mãe tão amorosa. Eles perderam esses anos de convivência com a mãe. E também essa frustração, claro, de não ser resolvido, né, não saber quem fez aquilo com a Norma, ainda mais pensando que era alguém que conhecia ela. Eles tinham isso, né, que não foi alguém aleatório. Uma década se passa. E nenhum dos 3 casos ainda tinha sido resolvido. E o que acontece também uma década depois? A tecnologia de DNA está mais avançada, né? E eles poderiam analisar novamente tudo que eles já tinham armazenado dos 3 casos aqui não resolvidos. E aí eles começam a chegar nas soluções desses casos. O primeiro caso solucionado foi o da Cíntia, que teve a casa queimada, tá?
Não vou ficar sempre repetindo os detalhes do caso para não dar problema no vídeo, mas eles conseguiram encontrar um DNA compatível e posteriormente prenderam o homem culpado por esse caso. O segundo caso resolvido foi o caso da Beatrice, que lembrando aqui não é a amiga da Norma, tá? Outra Beatrice. Eles também conseguem analisar o DNA que foi coletado na época, né, na Beatrice, e chegar a um culpado. O culpado do caso da Cíntia era Michael Schultz, de 32 anos, e ele era um faz-tudo ali no local, ele sempre estava frequentando a casa. E o culpado pelo caso da Beatrice era Ricardo Villa, de 28 anos, e ele era um faxineiro ali do complexo de apartamento aonde ela morava. Esses dois homens foram sentenciados ao corredor da morte. Então agora para a polícia restava solucionar o caso da Norma. E eles tinham grandes esperanças justamente por causa da tecnologia de DNA. Eles começam a analisar novamente tudo que eles tinham lá de DNA, todas as evidências, as amostras, e através disso, né, através agora da nova tecnologia de DNA, eles conseguiram extrair daquelas amostras 2 perfis de DNA. Um perfil de DNA era da própria Norma e o outro perfil era de um homem desconhecido até então. É claro que a polícia acreditava que esse DNA desconhecido era da pessoa que fez aquilo com a Norma. Eles colocam num banco de dados para ver se tinha alguma correspondência, mas nada apareceu. Mas, apesar dessa frustração de não conseguir nenhum match aqui nesse momento com o banco de dados, eles tinham agora um perfil de DNA ali, perfeitinho para ser comparado com todos os suspeitos e pessoas que eles acreditavam que tinham algum envolvimento. Então é isso que a polícia faz, eles elaboram aí uma lista de nomes desses suspeitos que foram interrogados naquela época para que eles doassem ali amostras de DNA e eles iam comparar com esse perfil de DNA. Então eles chamam o Corey, o Warren, né, que eram os colegas da Norma, eles chamam o Tony, que é o ex-marido, o ex-namorado Daniel, e também aquele marido da Beatrice, né, aquele que descobriu que a mulher estava tendo um caso. Todos eles deram amostras de DNA voluntariamente, menos esse marido da amiga da Norma, da Beatrice. Ele disse para a polícia que ele não ia dar o DNA dele, ele falou que estava cansado disso, de ser colocado dentro dessa história, que já tinha se passado uma década e a polícia ainda estava tentando resolver isso, que ele não aguentava mais. A polícia achou aquilo muito estranho, né? Do tipo, nossa, mas você não quer que isso seja solucionado? Você não quer saber quem fez isso, né? Ele começava a dizer assim, mas esse assassino não matou mais ninguém depois dela. E aquilo levantou várias bandeiras vermelhas para a polícia novamente, né? Por que ele falaria? Como é que ele tinha essa certeza de que a pessoa que fez aquilo com a Norma não fez isso com mais ninguém? Os detetives que estavam interrogando ele aqui novamente saíram ali dessa conversa com ele crentes que ele era o culpado. Por que ele estava se negando a dar o DNA? Todos os outros deram o DNA voluntariamente. Então, o que a polícia faz? Já que não vamos ter o DNA de uma forma voluntária, vamos revirar o lixo dele. E é isso que eles fazem. Eles, na verdade, não foi nem um lixo, assim, propriamente dito. Eles vão num restaurante que esse homem tinha ido jantar, almoçar, e daí eles pegam os talheres que ele usou. De lá, eles conseguem extrair ali o DNA que ficou na saliva nesses talheres, fazem a comparação com o perfil de DNA e, gente, ele não era o culpado. O DNA dele não correspondia com o perfil de DNA encontrado na Norma. Ele não era o assassino. E aí fica a pergunta: por que ele não deu o DNA voluntariamente, né? Não era bem mais fácil? Por que ele fez todo esse auê? Será que ele ainda estava, assim, com raiva de alguma forma, né, de toda a situação que ele viveu lá atrás, de descobrir que a mulher estava tendo um caso, enfim? Eu fiquei meio assim. Mas, enfim, gente, ele não era o culpado. Bom, a polícia continuou, então, agora testando os DNAs que foram dados voluntariamente, né? E eles conseguem uma combinação, finalmente. Agora eles sabiam quem era o culpado de tirar a vida da Norma. E essa pessoa, sim, estava ali entre os suspeitos já citados aqui nesse caso. A pessoa que combinou com o perfil de DNA encontrado na Norma é Warren Mackey.
O Warren Mackey era o colega de trabalho da Norma que tentava ter um relacionamento romântico com ela e sempre foi rejeitado. Aqui, quando eles descobrem isso, era 2003, exatamente 10 anos depois, tá, de que tudo aconteceu. E o Warren estava com 39 anos. E uma coisa que eu achei bem interessante nessa investigação sobre o DNA é que, assim, eles não tiraram o DNA só ali da parte de baixo, né, das unhas da Norma, porque poderiam alegar, por exemplo, assim, não, mas isso não prova que ele tirou a vida da Norma, só prova que ela arranhou ele em algum momento. Sei lá, às vezes ele tentou alguma coisa com ela no churrasco, ela arranhou, empurrou ele, fez alguma coisa assim para se defender, mas não queria dizer que ele tinha tirado a vida dela. Poderiam alegar algo desse tipo. Mas eles tiraram amostras de DNA de um lugar que só o culpado poderia ter deixado, que era na fita, né? A fita, ela foi armazenada todos esses anos. E agora, quando eles estavam analisando isso novamente, gente, eles conseguiram pegar uma amostra de DNA da primeira ponta daquela fita e da última ponta. Vou tentar explicar aqui para vocês. Daquela ponta que provavelmente ele colocou por primeiro no rosto da Norma aqui, aí ele começou a dar as voltas na fita e depois a outra ponta da fita que ficou aqui. Por quê? Porque eles acreditavam que essa amostrinha de DNA que tinha ficado na fita era da saliva da pessoa que cortou a fita. Tanto a última vez que ela usou a fita, né, cortou com o dente, ficou ali a pontinha. E depois, quando ele usa na Norma, ele corta de novo com o dente, assim, e acaba ficando ali a saliva na outra ponta. Eu achei isso, assim, gente, genial. Eles conseguiram uma pequena porção ali de DNA nessas duas pontas. Em outra fonte, diz que pode ser a saliva, mas que pode ser a do próprio dedo, porque como é uma fita, a gente faz um pouco de força para cortar a fita, ainda mais se for realmente uma silver tape, pelo que eu vi, pelas fotos que eu vi, você faz muita força e pode ter ali também resquício da sua pele, que você deixa na fita. Então, gente, eu achei, assim, isso tão, assim, incrível da tecnologia, sabe? De uma porção tão pequena, de uma coisa ali que o culpado não pensou na hora, né? E teve mais coisas que esse culpado não pensou. Vocês já vão ver. Eles vão interrogar o Warren Mackey de novo, agora com essa certeza de que ele é o culpado. Mas ele não sabe disso ainda. Então, ele começa a conversar com os policiais muito calmo, muito tranquilo novamente, assim como ele tinha feito a primeira vez. Ele começa a falar tudo que ele já tinha falado da primeira vez. Que ele foi no churrasco, ficou lá, ajudou a limpar, foi uma das últimas pessoas a sair. Depois ele sai com os amigos, vai para uma boate, enfim, ele só repetiu a história novamente. Quando ele é informado que o DNA dele foi encontrado lá na cena do crime, que deu match, eles explicam tudo, ele continuava ainda muito frio com essa informação. Na verdade, ele começou a explicar que era um erro, porque ele não teve nada sexual com a Norma. Gente, ele acreditava que o DNA só poderia ser coletado através do sêmen. E ele realmente não fez nada sexual com a Norma. Então, ele tinha essa certeza na cabeça dele de que ele não seria pego, que o DNA dele não estaria lá. E é por isso que ele deu a amostra de DNA voluntariamente, sem nenhuma preocupação. Bom para a polícia, né? Ela pôde contar com a burrice de Warren Mackey. E nesse momento, mesmo ele ainda negando ter algo a ver com a morte da Norma, Warren Mackey é preso. No dia 28 de agosto de 2003, Warren Mackey foi preso e acusado pelo assassinato de Norma Rodrigues. E tem uma imagem desse momento que os policiais estão, né, algemando ele e ele fala assim, eu não acredito nisso. E daí o policial fala assim, no quê? Que a gente te pegou 10 anos depois? Para os filhos da Norma, foi um choque, porque o Warren frequentava a casa da família, né? Ele era esse colega de trabalho da Norma, mas eles tinham uma amizade, né? Claro, o interesse dele era romântico, né? Mas a Norma tinha essa amizade com ele, assim, tentava ser educada com ele, falando que ela não queria nada. Então, as crianças conheciam ele. E desde o início, o filhinho mais novo, o Austin, ele estava falando realmente o que ele viu. Ele viu o Warren na casa, ele viu o que ele fez com a mãe. E outra coisa que eu vi numa fonte para esse caso, né, que eles falaram assim, olha, essa é mais uma prova de que o polígrafo não pode ser confiável, porque esse cara passou em todos os polígrafos que ele foi submetido, e ele era o culpado. A polícia acreditava que o motivo era esse que a gente já imagina, né, ele não aguentava mais ser rejeitado por ela.
Ele tentava toda vez sair com ela, ter um relacionamento, ela sempre dizia não e não. E naquele churrasco no domingo, ele pode ter tentado novamente, tentado algo mais incisivo contra ela, e aí ela disse não mais uma vez e ele achou que aquilo já era demais, que ele tinha chegado no limite da rejeição. Em algum momento, ele viu a chave da Norma na mesa, em um lugar ali do churrasco. Ele pega essa chave já com o intuito depois de voltar para a casa da Norma. A polícia acreditava que naquele dia ele tenha ficado no churrasco realmente, ficou lá até o final do churrasco e fez tudo o que ele disse que fez. Depois ele sai com esses amigos, vai na boate realmente e depois desse horário aí da boate, que os amigos já tinham voltado para casa, ele vai até a casa da Norma. Abre a porta com a chave, por isso que não tinha nenhum sinal de arrombamento. Ela provavelmente estava dormindo no sofá porque ela tinha esse costume e ele simplesmente atacou a Norma, começou a pressionar o pescoço dela e depois ainda quando ele percebeu que ela ou desmaiou ou realmente perdeu a vida ali nas mãos dele, ele enrola aquela fita na cabeça dela. A polícia acredita que é possível que ele tenha tentado agredir realmente e não conseguiu por algum motivo, mas algumas pessoas acreditam que não, porque ele já tinha esse pensamento de repente assim de não vou deixar vestígios do meu, porque só dessa forma ele poderia ser acusado, né? Então fica meio que no ar isso. Depois que ele faz tudo isso com ela, ele deixa as chaves da casa ali no chão e sai da casa calmamente e vai viver a vida dele. Ele tentou agir de uma forma muito calma depois de tudo isso, assim, até a esse ponto de conseguir passar pelo polígrafo. Então dá pra perceber que ele era uma pessoa muito fria, né? Que conseguia esconder muito bem o que ele estava sentindo. O que sempre me deixa, assim, com muita raiva nesses casos, né, que a pessoa faz tudo isso, destrói uma família, tira a possibilidade dos filhos da Norma de crescerem com ela, de terem momentos inesquecíveis ao lado dela. Tiram também todos os sonhos que a Norma tinha para a vida dela, né, a convivência com a família, enfim. E essa pessoa continua vivendo a vida dela. A vida dela continuou normal, porque ele se casou depois disso. Eu não consegui encontrar se ele teve filhos, mas ele tinha um bom emprego, ele tinha uma boa carreira e a vida dele continuou, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse roubado aí as vidas de tantas pessoas. Sobre o Austin, gente, nos documentários que eu vi, na verdade, assim, documentário oficial eu encontrei um só, que é do Discovery Investigação, e nesse documentário o filho mais velho fala, né, o Andrew, o mais novo não. Eu acredito que ele era muito novinho, né, quando aconteceu, 4 anos, e a gente sempre comenta aqui que em casos, quando a criança é muito novinha, quando acontece tudo, eles tentam deixar ela o mais, assim, reclusa possível, né, assim, num sigilo absoluto, então eu não encontrei nada sobre ele, assim, atualmente, mas a polícia acredita que sim, que ele deva ter visto o que aconteceu, ou pelo menos, assim, escutado uma discussão, porque foi isso que ele disse para a polícia, né, que o homem estava brigando com a minha mãe, e depois ele descreve ver esse homem colocando a fita na cabeça da mãe. Então ele viu isso, né, ele viu o que aconteceu. Foi capaz de, inclusive, ver o rosto, né, da pessoa que estava fazendo aquilo. É um trauma, assim, inimaginável. Bom, sobre o julgamento, de início, Warren continuava dizendo que era inocente, gente. Ele continuava dizendo que era inocente. Só que, com o passar aí dos dias e tudo mais, todos os processos, ele acabou vendo que existiam muitas provas contra ele. Então, ele mudou, né, essa declaração dele de inocente para culpado. Ele faz isso, gente, não porque ele tinha peso na consciência, a gente vê isso em vários casos. Na verdade, ele fez isso para evitar um julgamento e, de repente, ele ser sentenciado aí ao corredor da morte, por exemplo. Ele estava esperando que ele fosse receber uma sentença um pouco mais leve, se ele admitisse que era culpado. Em 28 de março de 2005, 12 anos após o crime, Warren Mackey, de 41 anos agora, foi condenado de 15 anos à prisão perpétua pelo assassinato de Norma Rodrigues. E pelo que fala numa das fontes que eu consegui pesquisar, que é mais recente, ele ainda está preso, né? Apesar dessa sentença meio estranha, né, de 15 anos à prisão perpétua, pelo que eu vi, ele vai ficar preso até o resto da vida. Ele tá na prisão de Chowchilla, na Califórnia, que é uma prisão bem famosa. Tem várias pessoas, assim, aí conhecidas presas lá.
Mas é o que a gente sempre fala, né? Ele tá lá, prisão perpétua, vai ficar preso até os últimos dias da vida dele. Mas existe a prisão perpétua aqui de fora também, né? Que é da família desses meninos, né? Desses meninos que cresceram sem a mãe. E eles cresceram sem a mãe, eles tiveram isso arrancado da vida deles, algo tão imenso, assim, algo tão importante, porque um homem não aguentou ser rejeitado. É uma coisa assim que eu não consigo assimilar de jeito nenhum na minha cabeça, assim, um motivo desse. Não que exista nenhum motivo, vocês entendem o que eu tô falando, né? Não existe motivo para você tirar a vida de outra pessoa, como eu falo aqui, a não ser que, enfim, seja aí uma legítima defesa. Mas ele não aguentou ser rejeitado pela colega de trabalho dele, pela amiga dele. E ele se achou no direito de tirar a vida dela, de tirar a mãe de 2 meninos. Fora tudo isso, né, o trauma que foi pro Andrew, que viu a mãe ali na hora que o pai, quando ele chega para tirar a fita da cabeça dela, ele viu o rosto da mãe sem vida ali no chão da sala dele. O trauma pro Austin, que eu já mencionei aqui, né, que é ter ficado esse dia inteiro, ele ficou a segunda-feira inteira com o corpo da mãe dentro de casa. Nossa, gente, eu não consigo imaginar uma criança de 4 anos. Eu tenho os meus sobrinhos que têm aí quase 5 e quase 8 anos e eu, nossa, assim, só de imaginar uma situação dessas, assim, nossa, me dá tanta raiva, tantos sentimentos, assim, que eu nem sei expressar aqui pra vocês. E, enfim, né? Tudo isso que essas crianças passaram, gente, não tem pena que vai curar. Não tem o que vai fazer que essa pessoa vá sofrer lá na cadeia, que vai curar isso dentro deles, assim. Isso é muito triste, né? Eu nem sei muito o que falar no final desse vídeo, assim. Achei extremamente triste o que aconteceu. A não ser que eu desejo muito que os filhos da Norma tenham uma vida, assim, feliz, uma vida boa, né? No melhor jeito que é possível ter uma vida boa depois do que eles passaram. Assim, eu espero que eles estejam tranquilos. Já se passou ainda mais anos, né? Porque esse julgamento aqui foi em 2005, né? Já estamos em 2023, então eles já são homens adultos. Eu espero que eles tenham aí famílias e pessoas que eles amam por perto, assim, e que sempre se lembrem da mãe deles, né? Que era essa pessoa, assim, que, pelo que eu pude perceber nas pesquisas, muito especial e que gostaria de ver eles tendo uma vida feliz, apesar de ela não estar mais aqui fisicamente para acompanhar. E é isso, gente, pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. É um vídeo daqueles que me deixa um pouquinho com nó na garganta no final, sabe, gente? Eu tô aqui tentando finalizar de uma maneira não muito emotiva pra vocês, mas é triste, né? Pessoas de bom coração não conseguem passar por uma história dessa sem se emocionar. Quero agradecer você que ficou aqui até o finalzinho do vídeo, gente. Isso é muito, muito importante aqui pro canal, pro crescimento dele. Deixa um comentário para mim dizendo o que você achou desse caso. E muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo. Vamos agradecer aos nossos membros queridos do Na Sala da Minha Casa, esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo na tela. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição, tá? Clica lá que tem tudo explicadinho. Se você não quiser ou não puder ser membro, tá tudo bem. Eu agradeço muito que você está aqui comigo até o final do vídeo. Curte, comenta, compartilha, ativa as notificações que você me ajuda muito, muito mesmo. Rumo aos 50 mil, hein, gente? Eu tô aí meio que devagarzinho agora, sabe? Tá indo aí a passinhos de formiga, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza disso, tá? Junto com vocês, eu tenho certeza que o sucesso é garantido. Muito obrigada por isso. Espero que vocês tenham aí um ótimo finalzinho de quinta-feira, se você tá assistindo na quinta. Uma boa noite pra você, um bom dia ou uma boa tarde, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Fiquem bem.